Olá alunos, olá alunas, sejam todos bem-vindos mais uma vez, hoje para a nossa aula de Sociologia, onde nós vamos assim trabalhar alguns conceitos do sociólogo francês Émile Durkheim. Émile Durkheim é considerado um dos pilares da sociologia, junto com Auguste Comte, que é o pai da sociologia, nós já trabalhamos ele, junto com Karl Marx, junto com Max Weber. Na verdade, Durkheim, Marx e Max Weber são considerados três pilares da sociologia mundial. Nós também já falamos um pouco sobre a sociologia no Brasil, vamos retomar depois. Estudamos especificamente o Sérgio Buarque de Holanda e o conceito de homem cordial. E hoje nós vamos entrar em alguns conceitos desse sociólogo, que é um francês chamado Émile Durkheim. Então vamos lá, né? Não vamos perder tempo. Émile Durkheim, ele é um francês, como eu disse, nasceu em 1858 e morreu em 1917. Ele foi discípulo de Auguste Comte, que é o pai da sociologia, aquele que vai idealizar a sociologia, ou seja, um estudo sistemático sobre a sociedade. Émile Durkheim tem uma importância tão grande quanto Auguste Comte, não só pelo fato dele ser um discípulo do Comte, mas pelo fato de conferir à sociologia um status acadêmico, tá? Então é com Émile Durkheim que a sociologia ganha a universidade. Então pode ser que vocês também vejam em um lugar ou outro Émile Durkheim sendo tratado como o pai da sociologia, mas na realidade não foi ele quem idealizou, ele só conseguiu levar a sociologia para a universidade, o que é algo muito importante. Durkheim é um francês que, como um bom francês da sua época, foi muito influenciado pelo positivismo, até pelo fato de ser discípulo de Comte. Lembrando que o positivismo é a ideia de que o método científico, que é um método de análise objetiva das coisas, um método sistemático, objetivo, empírico, de teste, de observação, de repetição, de análise do mesmo objeto de vários ângulos. O positivismo compartilha a crença que todos os problemas da nossa sociedade, portanto também os problemas vinculados ao ser humano, à vida humana, prática, teria a solução no método positivista. É a crença de que a ciência conseguiria dar conta de resolver todos os nossos problemas, e vocês lembram quando nós estudamos isso lá com Auguste Comte, né? Inclusive o lema do positivismo, que é ordem e progresso, é exatamente a ideia de que a ciência levaria ao mundo a ordem e o próprio progresso por meio da tecnologia. É o lema da nossa bandeira nacional, né? Influenciada pelo positivismo de Auguste Comte. E Émile Durkheim, então, ele vai trabalhar conceitos sociológicos que são muito importantes, por exemplo, quando ele estuda a questão do suicídio. Émile Durkheim, ele é alguém que se debruça para entender o suicídio. Émile Durkheim vai ter um conceito sociológico muito caro, né, que é o conceito de fato social. Então, o primeiro conceito da nossa aula é o conceito de fato social. O que é um fato social? Como o próprio nome diz, Durkheim entende a sociedade como um fato, ou seja, como algo que é um fato. Ou seja, o objeto de estudo da sociologia é a própria sociedade, que deve ser entendida não como um aglomerado por acaso, casual de pessoas. Não. A sociedade não é um aglomerado de pessoas. A sociedade, ela é um fato. Ela é um objeto de análise científico. Tanto quanto a mente humana é da psicologia, tanto quanto a natureza é da biologia, tanto quanto os fenômenos da física são da própria física. Ou seja, assim como toda ciência possui o seu objeto de análise, a sociologia tem como objeto de análise a sociedade, que não é algo jogado ao acaso e nem sequer é algo que consiste em um aglomerado de pessoas. É um fenômeno, objetivo, que tem que ser enxergado como um objeto mesmo de análise.
É como se Emile Durkheim estivesse colocando a sociedade sob o escopo de um microscópio, né? Sob o escopo de um telescópio, na questão da astronomia. Ele está colocando a sociedade dentro disso. Então, para ele, o objeto de estudo do sociólogo é o fato social, que consiste no quê? Consiste em algo objetivo. Esse fato social, ele nos diz que a vida social, ou seja, a vida em sociedade, a sociedade enquanto tal, ela quase que independe do indivíduo, ok? Nós temos na nossa mente, muitas vezes, que a sociedade ela é menos importante que o indivíduo. E que o indivíduo é que compõe a sociedade. Na verdade, para Durkheim, a sociedade ela é quase que independe do indivíduo. Haja vista que não é o indivíduo que molda a sociedade, como muitas vezes nós pensamos, né? Pensamos errado na visão de Durkheim. Ou seja, não é o indivíduo que molda a sociedade é que molda o indivíduo. De tal maneira que, portanto, a sociedade é mais importante que o indivíduo. Haja vista que nós, quando nascemos, já encontramos uma sociedade pronta, organizada. Uma sociedade onde nós seremos moldados de acordo com o que a ela está estruturado, a ela está vinculado. Então, ela é quase que algo que independe do indivíduo. A sociedade acaba ganhando um funcionamento próprio que influencia, que exerce sobre nós uma influência. E então, esse é o primeiro ponto. O fato social, ele possui algumas características. Essa sociedade objetiva, essa sociedade factual, ela possui algumas características. Entre elas, coerção. Então, o fato social possui algumas características, entre elas o fator coercitivo. Todo fato social é coercitivo. O que é coerção? Coerção é exercer uma força tal que o indivíduo acaba sendo moldado por ela. Okay? Então, por exemplo, nós dizemos que constitucionalmente o papel, por exemplo, da polícia militar é um papel coercitivo. Ela é uma polícia coercitiva, ou seja, ela vai exercer uma coerção, uma força sobre determinado indivíduo. Na visão de Durkheim, a sociedade ela exerce certas forças em nós e ao exercer essas forças, nós quase que ficamos indefesos diante dela. Portanto, essa coerção, ela se dá, por exemplo, na questão da língua. Quando nós nascemos, nós já encontramos uma sociedade estruturada de tal maneira que a língua vai ser imposta a nós, a língua materna, por exemplo, né? Então, nós que nascemos no Brasil, nós temos o português como uma coerção linguística. Nós não temos escolha, a não ser que nós sejamos alfabetizados paralelamente ao português com outra língua. Mas a língua materna, ela é fundamental e todos nós vamos ter uma ação, vamos sofrer uma ação coercitiva da língua portuguesa, né? Dos costumes, todos nós também nascemos e aprendemos certos costumes, não é? Certas noções de bem e mal, portanto, certos valores, né? Vamos aprendendo noções de juízo de valores, já que a nossa sociedade foi consolidando com o passar do tempo. Isso geralmente está codificado nos códigos penais, na lei do país, né? Nós também vamos aprendendo valores, noções do bom e do ruim, do que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, do que é ser honesto, do que é ser bom, do que é ser direito, geralmente valores vinculados à família, à religião, né? Vamos sofrer também coerções culturais, por exemplo, de vestimenta, não é? Todos nós nos vestimos de acordo com a nossa cultura e nós achamos estranho pessoas que se vestem diferentes ou que pertencem a outras culturas, por exemplo, a cultura indígena, né? Nós, então, portanto, cada lugar do mundo, cada pessoa que nasce em determinado lugar no mundo vai sofrer
é a coerção da língua, da cultura, dos valores, da moral, por aí em diante. Então a sociedade, ela nos molda muito mais do que nós a ela, ok? Chega até a ser uma disputa de forças aí desigual, né? Dificilmente o indivíduo consegue ele próprio moldar a sociedade. A sociedade, ela pode até passar por uma mudança, mas através de um período de tempo muito grande, né? Como o ditado diz, né? Uma andorinha só não faz verão. Então é muito mais fácil que nós sejamos coagidos pela sociedade do que nós a modifiquemos. Portanto, primeiro passo, né? O fato social, ele é algo externo ao indivíduo, ele exerce uma coerção no indivíduo, ele é coercitivo, ok? Portanto, a forma como a sociedade está organizada influencia diretamente o comportamento do indivíduo, é isso que Durkheim está querendo dizer. É importante lembrar que o principal objetivo de Durkheim é que a sociedade seja organizada, daí a influência positivista, não é, de ordem, como eu disse no começo da aula. Durkheim tem uma preocupação de que haja ordem na sociedade, harmonia na sociedade. Diferente de Karl Marx, né? Durkheim tem um pensamento bem divergente do marxismo. Enquanto Karl Marx se preocupa com as condições materiais de igualdade, Durkheim se preocupa com a ordem na sociedade. Para ele, quanto mais organizada for a sociedade, mais organizados serão seus indivíduos. Ok? Durkheim fala sobre a questão da desigualdade também, mas não é o fator principal na sua obra. Ok? Então aqui nós já temos também um ponto de divergência entre Durkheim e Karl Marx. O fato social possui, além da coerção, mais dois itens, ou duas características. O fato social é coercitivo, como eu disse, ele é externo ao indivíduo, exatamente por isso exerce coerção, ou seja, ele não depende do indivíduo, ele é externo, o indivíduo já o encontra pronto quando nasce, e ele é geral, ou seja, ele é generalizado. O fato social acontece não com um ou outro indivíduo, mas com todos os indivíduos da sociedade. Então todos os indivíduos falam a mesma língua, todos os indivíduos se vestem basicamente iguais, com raras exceções, e essas exceções, quando distantes, causam mal-estar. Todos os indivíduos compartilham dos mesmos costumes e dos mesmos valores, não é? Embora isso vá ser modificado de acordo com a sociedade, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Esse fato social, pessoal, esse fato social também é uma coisa. Ele tem que ser visto como uma coisa. O que é uma coisa, né? Embora nós não estejamos familiarizados com essa expressão, coisa para a filosofia significa algo que é externo a mim. Portanto, essa caneta é uma coisa. Esses livros aqui são coisas, não é? Ou seja, coisa é tudo aquilo que está para fora de mim que eu posso analisar. Perfeito? Então, existe uma objetividade na sociedade, como eu disse. A sociedade ela é objetiva. A sociedade ela é uma coisa. A sociedade ela é, por isso, passível de ser ciência. Haja vista que a ciência depende de um objeto exterior ao analista, aquele que faz a sua análise, não é? E, portanto, pode analisá-la porque mantém um distanciamento da coisa. E aí é possível que possa ser analisada através de métodos, né? No caso da ciência, o método empírico, que é o método de análise a partir da experimentação. Ok? Muito bem. Vou dizer para vocês que a forma como a sociedade está organizada surte efeito na maneira como os indivíduos ali vivem. Para Durkheim, o ser humano ele passa por uma série de transformações a partir da estrutura, da forma como a sociedade está estruturada. Durkheim divide, e aí entra um outro conceito importante, que é o conceito de solidariedade.
Para Durkheim, existe basicamente dois tipos de solidariedades na sociedade. O que a gente tem que entender como solidariedade? Como forma como os indivíduos se unem, a forma como os indivíduos convivem. Isso Durkheim chama de solidariedade, ok? Eu sou solidário na medida que eu me relaciono com as pessoas. E para Durkheim existe basicamente dois tipos de relação que se dá entre os indivíduos e em dois tipos de sociedades diferentes, ok? Uma sociedade que é a sociedade primitiva, que é marcada pelas sociedades tribais, pelas sociedades da origem do ser humano, não é? As sociedades mais antigas, para Durkheim, se dá através de uma solidariedade que ele chama de solidariedade mecânica. Então guardem bem esse termo, não é? O que é a solidariedade mecânica? É dizer que nas sociedades antigas os indivíduos se relacionavam quase que de forma mecânica, ou seja, todos os indivíduos dividiam ou partilhavam os mesmos valores. E aí é como se funcionasse como uma engrenagem. A solidariedade acontecia porque um indivíduo estava atrelado ao outro, um indivíduo se relacionava com o outro por conta do compartilhamento dos mesmos valores. Peguem, por exemplo, lá no Antigo Egito, né? No Antigo Egito, todos os indivíduos daquela sociedade, suspeito eu, com raríssimas exceções, compartilhavam da mesma crença que, por exemplo, o faraó era filho de um deus, ok? Portanto, a submissão ao faraó vinha por um compartilhamento dos mesmos valores, não é? Cria-se, não é? Acreditava-se na pirâmide social egípcia porque todos compartilhavam dos mesmos valores que eram ensinados de pais para filhos, ok? Portanto, ali todos construíam pirâmides, davam a vida para a alimentação daquela sociedade, respeitavam as castas daquela sociedade, não questionavam a autoridade presente ali, não é? Isso é muito comum nas sociedades primitivas, diz o Durkheim, não é? Se você pega, por exemplo, também na Idade Média, você tem uma sociedade também que a garantia da ordem daquela sociedade, e esse é um conceito muito caro para o Durkheim, essa questão da ordem, como eu disse, a ordem da sociedade medieval, por exemplo, está garantida porque aqueles indivíduos que ali vivem compartilham da mesma crença que, por exemplo, o rei é rei porque Deus quis, que é isso que dizia o clero, a igreja, não é? Ora, se o rei é rei porque Deus quis, eu não vou questionar uma autoridade divina, porque todos ali compartilhamos da mesma crença, que no caso era a crença cristã católica romana, né? Então você tem ali uma solidariedade que acontece entre os indivíduos, um convívio que acontece entre os indivíduos, uma ordem que é mantida através do compartilhamento dos mesmos valores, ok? Portanto, nós podemos falar aqui que a sociedade ou a solidariedade mecânica ela se dá através de uma consciência comum. É isso mesmo, ou seja, através de uma consciência comum, uma consciência que é compartilhada por todos os seus, se dá a ordem nessa sociedade, ok? Isso é típico das sociedades antigas. A nossa sociedade moderna, a sociedade capitalista, que Durkheim também analisa, ela já vai sofrer uma modificação, né? Ela já vai começar a ser fruto, não mais de uma sociedade que compartilha dos mesmos valores, mas a divisão no trabalho, ou seja, o fato de o capitalismo ter trazido para a nossa sociedade um trabalho dividido, ou seja, um trabalho especializado. Nas sociedades antigas, as pessoas elas compartilhavam o que tinham, não é, o que sobrava na base da troca, do escambo, enfim. E também todo mundo tinha que saber fazer um pouco de tudo, né? Na sociedade moderna, na sociedade capitalista, o trabalho começou a ser mais dividido, não é? E mais especializado. Ou seja, você começa a ter especializações cada vez maiores nos trabalhos. Então, portanto, eu como professor, eu cada vez mais me especializo dentro da minha área, que é a docência. E quanto mais eu me especializo dentro da minha área, mais eu me alieno das outras. E mais dependente eu fico das outras. Então, mais dependente eu fico do mecânico, por exemplo, mais dependente eu fico do padeiro, mais dependente eu fico do marceneiro, enfim, né? Quanto mais eu me especializo, mais dependente eu sou dos outros, ok?
A divisão no trabalho e a especialização no trabalho vai gerar na nossa sociedade moderna, diz Durkheim, um processo de individualização cada vez maior. Ou seja, essa consciência coletiva começa a ser comprometida e nós começamos a ter uma sociedade cada vez mais individualista. A noção de propriedade privada fica muito mais presente nas sociedades modernas e capitalistas, ok? Portanto, o Durkheim diria que a sociedade capitalista ela se movimenta através do conceito não de solidariedade mecânica, mas de solidariedade orgânica, ok? Então, o conceito que diverge da solidariedade mecânica antiga é a solidariedade orgânica, portanto moderna, que nada mais é do que um sistema de funções de diferentes especializações. Perfeito? Por que orgânica? Porque vem de órgão, né? Durkheim concebe a sociedade moderna como se fosse um corpo humano, né? Por que um corpo humano? Porque num corpo humano nós temos vários órgãos que trabalham individualmente, cumprem funções individuais, porém possuem uma dependência, não é? Ou seja, eles cumprem funções individuais, porém estão interrelacionados. Um depende do outro para funcionar. Então o coração depende de outro órgão, o pulmão depende do outro órgão, e quando um desses órgãos está comprometido, o funcionamento do todo se compromete, ok? Então, a comparação, a analogia que Durkheim faz ao corpo humano funciona mais ou menos assim. Eu, como professor, eu não consigo, embora eu seja um ser individual, tenha uma propriedade privada, tenha minha vida privada, e procuro me especializar na minha área, portanto eu cumpro uma função individual na sociedade como professor, o meu trabalho depende do trabalho de outros, perfeito? Por exemplo, nesse tempo de quarentena, de pandemia, não fosse a tecnologia, portanto o trabalho dos tecnólogos, eu não vou saber precisar, mas de quem fabrica, não é? Os aparelhos de celular, os técnicos, a internet, eu não iria poder dar aula, né? Eu estaria impossibilitado de dar aula. Do mesmo jeito, eu dependo do trabalho do padeiro, porque eu não sei fazer pão, quer dizer, eu não sei, não tenho assim, a habilidade para isso. Também dependo do trabalho do mecânico, porque o meu carro pode quebrar e eu preciso dele para me locomover. Hoje em dia, as sociedades aumentaram, ficaram maiores, portanto mais complexas. Antigamente, você geralmente trabalhava no lugar que você vivia, na sua casa, né? As pessoas tinham um ofício dentro da própria casa. Hoje não. Hoje, na sociedade moderna capitalista, você trabalha num lugar, mora em outro, tem lazer em outro, enfim. Você precisa de meios de locomoção.